Uma irmã da igreja que a gente pastoreava chegou para mim dizendo: ô irmã, eu sinto falta de uma palavra assim, dizendo essas coisas. E eu fui lembrar essa irmã que ela só vinha para a igreja no domingo à noite. O culto começando ela chegava e próximo terminar ela saía. Então a única palavra que ela se alimentava era uma unção específica do domingo à noite. Então eu disse: isso aí que você está sentindo falta tem na terça, na quinta, no domingo de manhã. Inclusive estudos que estão sendo dados, é exatamente nisso aí que você está falando. Então às vezes a gente sente falta de algo, mas porque a gente não está indo buscar esse algo, né? Então esse culto da família, ele tem uma unção específica para a família. Amém? Existe uma unção específica para o culto das mulheres, dos homens. Amém? Dos casais, culto de oração, culto de ensino da palavra. Então, existem unções específicas para cada culto. E hoje, existe uma unção específica para a família. E nós vamos começar conversando a respeito de uma família muito importante na Bíblia, a qual eu admiro demais, que é a vida de Maria e José e do seu filho Jesus. Amém? Você está comigo? Então vamos embora. Abra aí, por favor, em Mateus capítulo 1. Com certeza você já conhece essa história, mas já existe uma unção nova, uma unção fresca para esta noite, né? Então tem coisas da parte de Deus para compartilhar para nós, justamente nesta noite. Então, Mateus capítulo 1, verso 18. Todos acharam? Enquanto eu vejo alguns procurando. Vamos ler comigo? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado e é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse. Diga assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. O versículo 25. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos conversar um pouco sobre essa história. Porque lendo assim é uma coisa muito bonita, né, de se ver. Mas quando essa mulher, que era uma jovem, que ia começar a sua vida, estava noiva de um rapaz, ela se encontra grávida, ela se encontra, o anjo vem. Quando a gente vai para Lucas capítulo 1, depois a gente vai, tem essa história mais detalhada. E o anjo aparece para Maria e diz para ela: muito agraciada. E ela se perturba, não porque estava vendo o anjo, mas ela se perturba: o que será que esse homem está dizendo com isso? Será que eu vou ser capaz? Será que eu sou merecida disso que ele está dizendo? E ele diz, né, dá a proposta para ela, que ela vai engravidar do ente santo, que é Jesus, que vai salvar o povo dos pecados. Isso parece ser maravilhoso. Mas quando ele está dando essa missão para ela, ela iria passar por um processo de morte. Porque naquela época, no contexto judaico, ela estava noiva de José, que já era um compromisso assinado, vamos dizer assim, que ela estava pré-casada. Naquela época já se tinha como uma carta de casamento, porém eles não tinham nenhuma relação sexual. Se caso acabasse aquele noivado, ela teria carta de divórcio pela lei judaica da época. De tão sério que era aquele relacionamento. E aí o anjo chega para ela dizendo: você vai ficar grávida. E ela pergunta assim: como será isso que eu não tenho relação sexual? Porque havia um nascimento natural. Havia algo normal de se cumprir. E o que é que aquela mulher
dizendo aquilo ali, ela não estava duvidando, com incredulidade. Ela estava apenas perguntando qual é o próximo passo que eu devo dar. Eu devo acelerar o casamento? Como é que isso vai acontecer? Isso é para agora, isso é para depois? Ele não se preocupa que não é obra das suas mãos. Parafraseando o que o anjo estava dizendo. Então essa mulher, e ele chega para ela e diz algo interessante. Isso está tudo em Lucas capítulo 1. Ele diz assim: Isabel, a tua parenta, vai ter um filho na sua velhice. Aí ela vai, quando ela... Vai lá, por favor. Vai lá em Lucas capítulo 1. A gente precisa comparar essa história de Mateus 1 com Lucas capítulo 1. A gente vai chegar em algum lugar, amém? Versículo 35, capítulo 1, versículo 35 de Lucas, diz assim: Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Maria, ouvindo aquele testemunho, fortaleceu a sua fé, e ela diz no verso 38, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou-se dela. Naquele momento, essa irmã, ela recebe uma missão. Jovem, antes de casar, vai ter um filho que não é do seu marido. Estava exposta a uma sociedade que uma moça que antes de casar se encontrasse não mais virgem, ela seria apedrejada em plena praça. Então ela entregou na mão do Senhor, porque ela ouviu também o testemunho de Isabel. Já tinha tentado engravidar a vida inteira, mas não tinha conseguido engravidar. Aqui claramente fica para a gente uma lição de vida de que Deus, Ele mesmo está dizendo, não há impossíveis. Mas mostrando que haveria um milagre numa senhora e haveria um milagre numa jovem. Isso nos mostra que não há idade para Deus agir. Não há tempo na sua vida que Deus não possa agir. Amém? Você pode estar numa condição já de uma idade avançada, que você já fez muita coisa, que você diz, eu já servi muito na igreja, eu já casei meus filhos, meu marido já está no céu. Mas você ainda pode dar muitos frutos. Não há impossíveis para Deus. Aquilo que você desejou, talvez a vida toda, aquilo que você orou por muito tempo e parece que até hoje nunca aconteceu, não há impossíveis para Deus. Num dia só, o anjo estava anunciando que uma mulher estava grávida na sua velhice. Se você for ler os versículos antes, quando o anjo chegou para o marido dela, Zacarias, ele disse, as tuas orações foram respondidas. Deus ainda responde oração quando você tem 60, 50, 70, 80, 100, 200 ou 10 anos, 18 anos. Deus responde oração para aquele que crê e persevera. As tuas orações serão respondidas. Essa mulher era considerada estéril, passou por muita vergonha, que naquela época mulher que não dava filhos era tido como amaldiçoada. Então essa mulher passou por vergonhas. Talvez você passou muitas vergonhas na sua vida e privações. Mas se você crê ainda hoje, não há impossíveis para Deus. Você pode ter vindo de uma família muito pobre. Você pode não saber nem ler e escrever. Mas se você está crendo na sua casa própria, se você está crendo no seu carro, se você está crendo na conversão dos seus filhos, do seu cônjuge, não há impossíveis para Deus. Deus responde orações ainda hoje. Deus não responde orações apenas dos pastores, dos ministros, dos sacerdotes. Deus responde a sua oração. Aleluias.
Aleluias. Esse Jesus está vivo. Uma família que assumiu um chamado de cuidar da palavra, para que essa palavra nos alcançasse hoje. A função dessa família foi muito importante. Essa mulher deu a cara a bater, deu a sua vida para dizer: faça-se em mim a sua vontade. A gente precisa pegar com garra a palavra do que é ministrada para nós e dizer: sim, cumpra em mim, Senhor, a tua vontade. Independente da minha família estar crendo, os meus amigos estarem crendo, mas eu recebi a palavra. Eu que devo proteger essa palavra. Eu vou proteger o ente santo querido que habita em mim. Esse Cristo que veio habitar em Maria, habita em mim e você hoje. Essa palavra que eles estavam protegendo habita em mim e você hoje. E hoje nós temos a missão de proteger essa palavra, de avivar-se com ela e dar frutos. Independente do que seja. O sangue dando na canela, a lágrima descendo, o coração rasgado. Mas você dizendo: eu não saio daqui. Cumpra-se em mim a tua palavra. Amados, o gostinho da manifestação é tão precioso. É tão precioso quando a gente vê a manifestação de Deus, Deus agindo em nosso favor. O poder de Deus agindo em nosso favor. Porque Ele olha lá do céu e vê um filho clamando. Mesmo quando as coisas parecem difíceis. Pode você não ter nada em casa o que cozinhar, o que comer. E você diz: ninguém sabe disso, mas o principal, o dono do ouro e da prata sabe disso. O teu pai sabe disso, mas você permanece firme dentro de casa, com as lágrimas caindo no seu rosto, mas você levantando suas mãos santas e dizendo: ainda te louvarei. Ainda te louvarei, Senhor, porque Tu és o meu Pai, o meu provedor. Eu sei que a nossa carne, a nossa alma está querendo dizer outras coisas. Porque eu sou crente, essas coisas acontecem comigo. Porque acontece com fulano e não está acontecendo comigo. Senhor, parece que o Senhor me esqueceu. Parece que o Senhor não me ama. O Senhor tem filhos prediletos. As murmurações estão às portas. Ah, mas as coisas são assim mesmo. Ah, isso só acontece para alguns. Não, não e não. Acontece para aquele que crê. Aquele que crê foi aquele que manteve-se em oração, em perseverança. Sabia que muitas vezes o erro dos cristãos não é nem orar, nem confessar, mas é a perseverança. A hora da perseverança, que ele disse: havendo feito tudo. Tudo o quê? Você já orou, você já jejuou, você já declarou, já colocou o versículo na parede. Ele disse: havendo feito tudo, permanecei firmes, inabaláveis, porque chegou a hora da perseverança. Essa perseverança muitas vezes não é fácil, mas é possível. É um passo a mais para a manifestação. É um passo a mais. A cada passo que eu estou dando, a cada dia que se passa, é um dia a menos para o meu milagre se manifestar. É hoje, é agora. Para o Deus do impossível na sua casa. Se tem algum cônjuge desempregado, se você, principalmente o homem que é o provedor da casa, ele fica perturbado quando está desempregado. Aproveite esse tempo para você se levantar e começar a glorificar o Senhor pelo novo emprego e a formar aquilo que você quer. Se eu chamo um emprego assim, que eu vou trabalhar no escritório, eu vou trabalhar menos e ganhar mais. É possível, porque tudo é possível ao que crê. Que você pode trabalhar menos e ganhar mais. E você utilizar o seu tempo para servir ao Senhor com mais intensidade. Para servir a sua família. Com alegria, com intensidade. Aleluias. Aleluias.
Você precisa proteger essa palavra. E foi isso que essa mulher disse: cumpra-se em mim conforme a sua vontade. Logo em seguida, ela foi informada pelo anjo que a sua parente estava grávida. O que foi que ela fez? Se você ver o verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, e elas tiveram uma experiência com Deus única, onde os filhos delas se encontraram. Quando ela saudou, e estava lá João na barriga de Isabel, e ele começou a pular com alegria, ela na hora ficou cheia do Espírito Santo. E elas começaram a entoar um cântico de louvor ao Senhor. O que isso nos mostra? O Senhor falou para ela que a sua parente estava grávida. O Senhor não disse: vá atrás dela. Mas tem coisas que a gente precisa tomar posições. Deus não precisa dizer para a gente todo momento: vá pela direita, faça isso, ligue para fulano, para cicrano. Não, tem coisas que Deus fala, a gente precisa despertar e dizer: eu preciso agir. Muitas vezes nós erramos e fracassamos porque palavras têm sido ministradas, mas porque não tem dito o seu nome especificamente, porque talvez eu não diga: fulano, levante aí você que está de cinza, deixa eu falar isso para você. Porque eu não disse isso, porque eu não perguntei o nome dele, e talvez a pessoa saia daqui e não leve a sério o que foi dito por Deus. A gente sabe o que o Senhor está falando, mas a gente não quer fazer porque a gente fica esperando uma palavra nova, algo específico. Mas não é nada novo quando a gente diz: no meio da dificuldade, a gente levante as mãos e agradeça ao Senhor. Não pela dificuldade, mas pelo aquilo que a gente está crendo. Porque Gênesis está aqui nessa palavra escrito para nos ensinar a ser imitadores de Deus. Porque Moisés não estava lá, mas Deus fez questão que ele soubesse o princípio para que chegasse ao meu conhecimento e ao seu. Como foi que ele criou o mundo? Porque ele já tinha um plano que eu e você fosse filho dele. E ele disse assim: assim como eu sou, eles serão. Eu criei o mundo com o poder da minha palavra. Eu quero que eles criem o mundo deles com o poder da palavra deles. Porque o ente santo querido está dentro de nós pela fé. Está aqui dentro de nós esse ente santo querido. Pela fé, Jesus habita agora dentro de nós. Aleluias. Então não há nada novo nisso, porém existe uma unção nova para você se posicionar hoje na sua casa. Você colocar suas dívidas no chão e você juntar sua família. Vamos dançar agora. Você tem um projeto de vida. Talvez você tenha sonhado isso para a sua família, mas você tem ficado com esse sonho sozinho. Não, compartilha com a tua família, compartilha com o teu cônjuge, deixa a tua família sonhar junto com você. O que foi que Maria foi contar para José? José, quando ouviu aquilo ali, amados, ouvindo isso, hoje a gente já escutou, né, da Bíblia que tem dizendo, não é tão assustador, mas naquela época nunca se ouviu falar uma mulher que engravidasse sem ser através de um homem. A mulher chega, a noiva, jovem, bonita, noivos. Eu estou grávida. E é do Espírito Santo. Você imagina o turbilhão que passou na cabeça desse homem. Essa mulher me traiu. Está me chamando de corno, de besta na minha cara assim, querendo que eu acredite nessa história. Você imagina o turbilhão de sentimentos daquele homem naquele momento. Que a Bíblia fala que ele foi para casa pensando nisso. Eu acredito que ele não teve nem palavras para dizer para ela. Da decepção que ele estava naquele momento. Se o Senhor não tivesse intervindo, ele não acreditou que ele tentou deixar ela. Ele não acreditou. A gente não pode julgar José, né? Por não ter acreditado. Essa história nunca ninguém ouviu falar sobre isso. Havia uma profecia que dizia que o Messias viria através de uma virgem, mas quem imaginaria que ia acontecer dentro da minha casa?
Jamais José iria imaginar, fui eu batizado para acontecer. Talvez ele nem sabia dessa profecia, ou muito menos lembrava naquela hora. E aquele homem estava perturbado com aquilo, a mulher da vida dele, dos sonhos dele, que ele estava aliançado para casar com ela. A traição que ela fez com ele e da forma como foi que ela disse para ele. E aquele homem foi para casa pensando sobre aquilo, mas aí ele dorme, o Senhor diz, calma José, essa loucura é minha mesmo. É minha mesmo, fique tranquilo, receba ela. E José não pensa duas vezes. E ele recebe sua esposa. As passagens seguintes tem algo bem interessante. Isabel, verso 45. Isabel, quando se encontra com Maria, que ela fica cheia do Espírito Santo, ela começa a falar, e ó, porque aconteceu com Maria. Bem-aventurada a que creu, verso 45. Porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Por que serão cumpridas? Diga assim, porque ela creu. Porque as promessas de Deus serão cumpridas na minha e na sua vida? Porque nós cremos. Deus não tem filhinhos prediletos, mas é para aquele que crê. É o passaporte de entrada, é crer. E a Bíblia diz, quem crê, fala. Quais são as evidências que eu estou crendo? Porque eu estou falando. Como é que eu sei que eu estou crendo? Porque eu estou falando que eu estou crendo. Se você diz, eu creio e nunca falou, não fala para você sozinho, não escreve a visão, você não fala para ninguém, você não está crendo, porque a evidência de crer é falar. Porque coisas não têm acontecido conosco, os crentes, porque estamos calados. Muitas vezes, eu estava diante do Senhor falando com ele, dizendo, Pai, tem um turbilhão de coisas aqui dentro de mim, parece que vai explodir. Ele disse, comece a falar. Porque se ficar aqui dentro, até o que tem será tirado. Mas se eu começar a dar, começar a semear as palavras são sementes. Ela só vai germinar se eu semeá-las. A nossa fé só é liberada quando sai pela nossa boca. Não é à toa que ele diz, crê com o coração e confessa com a boca. Não é redundância, é afirmando como deve ser feito. Haja luz, houve luz. Ele diz, é assim que funciona. É assim que funciona, é falando o que cremos. Crie, por isso falei. Mas o que temos falado dentro de casa? Esse dinheiro não dá para nada. As coisas só vivem se estragando, só vivem acabando. Aí você diz, isso é um fato, mas você precisa falar o fato ou a verdade da palavra? O que é verdade para nós é o que estamos vendo com os nossos olhos ou o que estamos crendo. Essa é a diferença, amados. Porque muitas vezes parece que a verdade absoluta para nós é o que estamos vendo com os nossos olhos físicos. Mas se você se levanta no seu quarto de manhã com as suas mãos santas e você começa a dizer obrigado, Pai, pelos clientes que vão correr atrás de mim hoje. Eles vão me alcançar. Eu vou superar a minha meta desse mês. Ao invés de você se juntar com os outros e dizer, está difícil, ninguém está comprando nada, o mercado está indo de mal a pior. Não vai mudar nada, os resultados seus vão ser igual ao dos outros. Mas se você ousar em se levantar e abrir a sua boca e falar o que você está crendo, resultados diferentes serão dentro da sua casa. O meu filho mais velho, ele não gostava de estudar de jeito nenhum. E eu tinha um problema grave com isso dentro de casa. A ponto de eu ficar com o estômago doendo, aflita, todo final de ano. Por causa das recuperações, das finais. E chegou um certo ponto que eu tive que dizer, rapaz, sabe de uma coisa? Eu tenho que botar isso em oração. Porque do jeito que está, esse menino vai terminar me matando.
porque eu ficava muito nervosa. E o que é que aconteceu? Eu comecei a declarar sobre ele: a inteligência e o bom senso te guarda. Achei um versículo em Daniel que diz que Daniel era dotado de rara inteligência. E eu comecei a declarar. Colocava a mão na cabeça dele, eles dormindo de noite, e disse: esse menino é dotado de rara inteligência, ele ama o conhecimento e a sabedoria. Ele chegou a ser reprovado 2 vezes. E eu não sabia mais o que fazer, e eu disse: eu vou declarar sobre esse menino. E eu comecei a fazer essas coisas, declarando, achando versículos na Bíblia: a inteligência e o bom senso te guarda. Esse menino é dotado de rara inteligência, de sabedoria e de conhecimento. Meu esposo agora achou um versículo falando sobre Cristo, a completa inteligência de Cristo. Hoje ele se encontra em São Paulo. O ano passado ele pôde ir para São Paulo dia 15 de novembro, porque ele passou por média quase no 3º bimestre. Esse menino, no ano passado, foi o melhor da escola. Ele pôde ir para São Paulo dia 15 de novembro, antes das aulas terminarem, porque eu fui lá, eles olharam as notas dele, faltava 2, 3 pontos, então eles anteciparam as provas, porque ele estava praticamente passado. Quem crê, fala. Enquanto eu estava desesperada, meu estômago estava queimando, quase que eu desenvolvi uma gastrite, era o que eu ia ganhar de presente. Mas quando eu decidi me alertar, epa, a palavra tem tudo aqui para nós. Quando eu comecei a cascaviar versículos para isso, eu achei versículos para isso, comecei a declarar sobre eles. E hoje eu posso colher, eu posso te dizer que é gostoso colher do fruto daquilo que falamos, daquilo que confessamos. Outra vez, estávamos numa situação bem difícil, há uns anos atrás. E chamamos os nossos filhos, abrimos os armários e as geladeiras. Começamos a dançar de frente a eles. E a declarar. E eles começaram a fazer porque a gente estava fazendo e ensinando. Hoje eles fazem sozinhos, porque eles viram resultados. Quando deu uma certa hora, acho que umas 6 horas, para um carro na minha porta. E disse: eu estava agoniado. E Deus mandou eu fazer uma feira, e trouxe uma feira gigantesca, que eu tive que repartir. Porque fé funciona. Fé funciona. Outra vez, estávamos querendo, meu cunhado tinha de morar em São Paulo, abrir a igreja lá. E a gente já fazia alguns anos que não passava o final de ano com eles, e todos os anos a gente passava com eles. E nesse ano, há uns 2, 3 anos atrás, a gente decidiu, vamos passar o final do ano com eles. E a gente colocou esse projeto diante de família. Juntamos os meninos na nossa cama, e aí ficou nós 4, de mão dadas, colocamos diante de Deus, oramos e começamos a declarar. Isso decidimos em dezembro mesmo, para a gente viajar dia 20 de dezembro. No início de dezembro a gente decide isso. Eu quero te dizer que eu passei 30 dias em São Paulo nesse ano. Porque juntamos em família. O que 1 pode 1.000, 2 pode 10.000. Está mostrando o poder da unidade. A matemática normal é 1 mais 1, 2. A de Deus é 1 mais 1 é 10. Querem dizer que é muito maior. Então, às vezes, você tem um projeto sozinho. E você está indo. Mas quando você se junta com a sua família, põe a roda, deixa cada um ler um versículo, envolve tua família no culto doméstico. Quando a gente chega na igreja, é para a gente cultuar o Senhor todo mundo junto. A gente ensinar os nossos filhos a chegar na igreja não é para dar trabalho e as professoras corrigirem, não. É para vir ensinados a adorar o Senhor. Porque isso é de casa. Meus filhos já estão grandes, eu não ensinei isso de pequeno. Não, nunca é tarde, não há impossíveis para Deus. Isabel teve um filho na velhice. O que isso quer dizer? Que não há tempo difícil para Deus agir na sua vida. Não há tempo difícil para Deus agir na sua vida.
Deus é Deus de fazer. Deus não está preocupado com os meios. Deus só está buscando o coração que crê. Isso move Ele do seu trono. Quando um coração está fervente em crer, em falar o que está crendo. Porque a única coisa que move Deus é fé. Não é choro, não é lamentações. Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Esse marido dando trabalho, esses meninos nas drogas, meu Deus. Se houve falhas lá atrás, não tem como você corrigir lá atrás, tem como você corrigir hoje. E hoje Deus está te dizendo, não há impossível para mim. Mas eles já estão grandes, eles estão vivos. Enquanto a vida e a esperança, você está vivo. Enquanto a vida e a esperança, não há impossível que você não possa realizar se você crer. Qual é o teu projeto de vida? O que você está crendo? Senhor, eu porei tudo na minha vida. Então agora recomeça. Há um novo de Deus. Estamos num tempo, numa era do novo de Deus. Há um novo de Deus para a minha família e para a sua. O que passou, passou. A gente não pode voltar mais atrás, mas a gente pode construir de agora para frente. E pode fazer a diferença. Aleluias. Vou te mostrar a diferença aqui. Sobre José. Volta lá para Mateus capítulo 1. Capítulo 2 agora. Vou falar o último versículo do capítulo 1 para a gente entrar no 2. O 25 do capítulo 1 diz assim: contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O anjo, nenhuma passagem da Bíblia tem dizendo o anjo, José, recebe tua mulher, mas não toca nela não. Mas contudo, quer dizer, porém, ele pensou e disse, não vou tocar nela. O que Deus começou a fazer, Ele mesmo vai terminar. Não vou atrapalhar os planos de Deus. Que talvez nem Ele mesmo acreditasse que ela estivesse grávida do Espírito Santo, se Ele tivesse coabitado com ela. Então há coisas na nossa vida que Deus disse vai acontecer, a gente só precisa cooperar. Como foi que Ele cooperou? Não tocando nela durante 9 meses. Sabe o que é isso para um homem novo? Assumir a sua mulher dentro de casa e não poder ter relação com ela durante 9 meses? A mulher às vezes passa 45 dias de resguardo, o homem está desesperado. Você imagina 9 meses sem ele poder tocar nela. Decisão dele, viu? Não foi Maria que pediu, não foi o anjo que pediu, mas ele disse, deixa Deus completar. Há uma rica esperança para mim depois. Você não precisa dar ajudinha a Deus, você só precisa ser esperto. E há uma sabedoria de Deus. Deus falou algo e ele pensou, vou deixar Deus cumprir. Vou deixar Deus completar. O anjo também, Deus falou algo com Maria, tua parenta está grávida. Ela disse, vou juntar a minha fé com a dela. Vou estar perto de gente que tem fé, que crê, que ora, que se enche do Espírito. Porque se ela tivesse recebido essa palavra e tivesse ido para junto de incrédulos, ia dizer, deixa de tua conversa, tu tá aí com safadeza e tá enganando teu marido. Não era não? Era sim. Mas ela foi para perto de gente que crê como ela estava crendo. Ela entendeu aquilo como um toque de Deus. Já sei para quem eu vou para perto, para juntar a minha fé com a dela. O que foi que elas tiveram uma grande experiência. Ficaram cheias do Espírito Santo. E essas duas famílias cumpriram o seu propósito. Guardaram a palavra. Protegeram. Olha o que este homem faz para proteger a palavra.
O capítulo 2 começa a dizer do nascimento de Cristo, vem os magos e adora a Jesus e traz os presentes para Jesus. Cada presente desse tem um significado de provisão, de unção e do que Jesus iria passar, porque essa mirra, o ouro é provisão, o incenso é a unção e a mirra era uma essência amarga, que queria dizer o que Jesus iria passar, mas que também é uma essência poderosa, que queria dizer que ele iria vencer. Cada presente desse tem um significado, mas eu não vou adentrar nisso. E o Senhor começa a guiar José. Mas o interessante é que o Senhor nos guia até hoje. Mas o interessante é a posição desse homem, que facilita para Deus. É porque às vezes a gente dificulta o trabalho do Senhor, emperrando, não crendo, não declarando, não agindo imediatamente. Aí o capítulo 2, verso 13, veja aí comigo. Tendo eles partido, depois que o Senhor avisou para eles que Herodes ia querer matar o menino, eles partiram, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. O que José faz logo no versículo seguinte? Dispondo-se ele, tomou de noite ainda o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Quando a gente vê isso aqui, que interessante, legal. Só que a gente começa a imaginar que esse homem tinha uma casa, esse homem tinha um trabalho, diz que ele era marceneiro, provavelmente deixou sua oficina, sua casa, suas coisas para obedecer o que Deus tinha dito. Imediatamente. Imediatamente, o segredo da obediência está nisso. Imediatamente. Deus tem um novo dele para nós hoje. E quando a gente começa a observar na Bíblia tanta coisa nova que existe, ele poderia ter exterminado a terra e ter feito o povo nascer normal como ele tinha determinado através da relação de um homem e da mulher. Mas ele disse: não, eu vou criar um novo nascimento, esse aqui já está ultrapassado. Vou criar um novo nascimento que vem da palavra. Vou ensinar para eles como é que eu fiz e eu quero que eles façam a mesma coisa e nasçam dessa forma. Então, quando Nicodemos não entende isso e diz: Senhor, para me nascer de novo eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Como é que vai ser esse negócio? Ele disse: não, é do Espírito agora. Você vai crer com seu coração, você crê? Creio. Então você confessa agora. Nasceu de novo. Um novo nascimento, uma nova estação, uma nova criatura. Eis que faço nova todas as coisas. Deus gosta do novo. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Há um novo de Deus para você hoje. Há uma unção nova e fresca para você hoje. Para obedecer, para se posicionar, para tomar posse do que Deus já te prometeu, para acreditar e dizer: Pai, me perdoa. Eu fui incrédulo até hoje, porque eu disse amém, eu criei, recebi, talvez até corri na igreja, mas nunca gastei tempo, investi tempo falando. As pessoas que conheceram o irmão Reagan e tinham contato com ele, disse que ele não parava a boca 1 minuto. Se ele não estivesse conversando com pessoas, ele estava balançando a boca. E as pessoas ficavam... E um certo ministro, que eu não lembro quem foi agora, disse que ficou se chegando perto do ouvido dele para ouvir o que é que ele estava dizendo. E ele estava o tempo todo: eu sou cheio do Espírito, eu sou cheio de fé. A palavra de Deus funciona para mim. Coisas desse tipo, ele estava sempre falando. Ele não estava gastando o que pensar de forma negativa. Outros momentos era... Porque quando você começa em outras línguas, você ora em outras línguas, você personaliza a Bíblia para você, sabia disso? Porque a Bíblia não vai estar dizendo em que lugar você deve estar, se você tem que aceitar aquele emprego ou não, se você vai mudar de cidade ou não, não tem isso na Bíblia. Aí o Senhor cria uma língua que é ligada diretamente, que só Ele entende, para comunicar no seu espírito o que você deve falar. É a tradução, é a interpretação que vem no seu espírito para você falar. Então você... não sabe se você vai receber uma proposta, se aquilo é de Deus. E você submete-se a Deus.
Porque você tem uma família, você precisa se mudar de lugar, você precisa tirar a sua família daquele contexto. Você não pode agir responsavelmente, você não sabe se é a vontade de Deus para sua família. Eu estou dando um exemplo. Se você precisa comprar algo, você não sabe se é aquele momento, se é aquela hora. Mas você começa, e de repente salta no teu espírito, porque o Espírito de Deus comunica no seu espírito o que você deve fazer. Porque José recebeu através de anjos, porque o Espírito Santo ainda não morava dentro. O Espírito Santo veio morar dentro depois que Jesus morreu e ressuscitou. E a gente disse sim para Jesus. Ele passou a habitar dentro de nós e guiar-nos. Então quando a gente ora em outras línguas, a interpretação chega no nosso espírito e a gente começa a falar. Vem confissões. A Bíblia diz, quando ele nos ensina a orar, quando a gente não sabe orar direito. Como é que ele ensina? Ele está personalizando a Bíblia para nós, através das orações em outras línguas. Você já fez de tudo com o seu cônjuge, com os seus pais, e você não sabe mais o que fazer. Pega e personaliza a Bíblia para você, orando em outras línguas, e deixa Deus comunicar o novo dele para você hoje. O irmão David Robson disse ao Senhor: Pai, deixa eu só te perguntar uma coisa. Por que o Senhor criou outra língua para a gente orar se cada um de nós já tem sua língua materna? E ele disse: porque eu não achei na terra uma língua que expressasse o que eu sou, o que a minha glória é de verdade. Então, quando você também começa a orar em outras línguas, é uma forma de você glorificar a Deus. Quando você vai olhar lá em Pentecostes, quando todos começaram a orar em línguas, o que é que as pessoas estavam entendendo, as pessoas de fora? Hoje todos eles estão engrandecendo a Deus. A interpretação que eles estavam recebendo era Deus sendo louvado. Porque é totalmente fé. É fé totalmente pura. Porque sua mente não está entendendo e a gente é criado para que a nossa mente entenda. Mas não é essa mente daqui, é a mente do Espírito. As instruções vêm do trono de Deus para dentro de nós como um rio. E Ele quer que esse rio esteja fluido, sem entupimentos. É dessa forma que a gente vai receber as instruções para a nossa casa, as confissões corretas para a nossa família, para os nossos negócios, para o nosso dia a dia. Aleluias. Aleluias. Então é obedecer imediatamente. Aí o anjo diz, dispõe-te. No verso seguinte ele dispõe-se. E no outro versículo tem dizendo, para que se cumprisse o que fora dito. Ele fala, a gente obedece e a palavra se cumpre. Ele fala, a gente obedece e ele confirma a palavra que sai da nossa boca. Você vai ver isso várias vezes nesse contexto. Verso 20 tem... Dispõe-te, toma o menino e sua mãe vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. O que é que acontece? Dispôs-se ele. Versículo 23, para que cumprisse o que fora dito. O segredo é esse. O Senhor fala, a gente obedece e a palavra se cumpre. Deus fala, a gente obedece e a palavra se cumpre. E a gente desfruta dela. Eles foram guardando a palavra. José foi guardando essa palavra, protegendo. Esse foi o chamado dessa família. Guardar Jesus, guardar a palavra, para que essa palavra chegasse à sua plenitude. Como é que Jesus chegou aos 12 anos de idade, numa sabedoria tal? Ele veio como qualquer um, viu, em uma folha em branco. Qual era o papel desses pais? Levar o seu filho à igreja. Diz que eles levavam Jesus à sinagoga. Quando começava a abrir os rolos, Isaías falando, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões. O castigo que nos trazia paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós somos sarados.
Escuta isso, meu filho, está falando sobre você. Nenhum dos seus ossos serão quebrados. Você vai passar por isso, mas teus ossos não serão quebrados. É sobre você, preste atenção. Que essas promessas estão sendo ditas sobre você. A responsabilidade daqueles pais era levar Jesus para a igreja, era proteger a palavra, era ensinar a ele. Como foi que Jesus sabia que ele tinha que morrer, mas que ele iria ressuscitar? Que ele era filho de Deus e não era filho de José e Maria. Porque os seus pais o ensinou. Depois, quando ele chegou a uma maturidade, ele pôde ir orar, ele pôde ter comunhão com Deus e ter suas experiências. Mas quem foi que ensinou o beabá? Os seus pais. Às vezes a gente não come dos bons frutos porque a gente não leva nossos filhos para a igreja. Às vezes a gente nem vai, mas a gente fica empurrando os nossos filhos para ir para a igreja. Eu lembro quando eu era jovenzinha, eu ia para a igreja com minha mãe, meu pai não ia, e ele perseguia porque a gente ia para a igreja dos crentes. Meu pai era um homem que ele ia para a porta da igreja fazer um escândalo para tirar a gente de dentro da igreja. E saía chorando, minha mãe, minha irmã e eu, com vergonha do que ele fazia. E a gente perseverou em oração. Mas chegou um certo ponto que eu fui me revoltando com aquela situação. A adolescência chegou e eu quis conhecer o mundo. Quando ele me viu virada no tempero, ele disse, leva essa menina para a igreja. E eu joguei na cara dele. Quando eu estava na igreja, o senhor ia me tirar, arrancando da igreja. Agora o senhor quer que eu volte? Porque uma revolta tinha crescido, uma erva daninha tinha crescido no meu coração. Mas eu quero dizer que antes dele morrer, eu voltei para Jesus. E eu lembro que eu orava, eu tinha 16 anos. Eu vi a parede do meu quarto assim, e ele gostava de ficar na sala, depois que ele jantava, assistia o jornal, deitava ali, dormia. Lá para as tantas é que ele ia para a cama. E nesse período o Senhor me levantou para orar por ele. E eu passava horas com as mãos na parede, orando por ele, porque eu não tinha coragem de chegar até ele e impor as mãos. Mas uma certa vez, meu pai, que era perseguidor do evangelho mesmo, de entrar na igreja e fazer barraco. Não estou falando de alguém que só brigava dentro de casa, não. Ele ia para a porta da igreja fazer o que eu já disse. Ele permitiu que a gente tivesse um grupo familiar dentro de casa depois de alguns anos. Já tinha voltado para Jesus. E ele disse, mas não me chamem. E o quarto dele era o último da casa. Então ele chegava, se trancava, não queria falar com ninguém. Mas a palavra ela é vida, né? E aquele louvor, aquela palavra que estava sendo ministrada ali, e de repente ele começou a desligar a televisão dele e a ouvir do quarto mesmo. E uma certa vez ele começou, não, eu vou ficar. O pessoal foi chegando, ele foi conversando com o pessoal, foi ficando pela sala, foi gostando. E um certo dia, ele chegou cedo, assim, com o corpo gripado, com febre, muita dor de cabeça, e ele estava no quarto todo deitado, enrolado, com frio, e pediu à minha mãe para ir comprar um remédio. Nessa hora que eu ia passando, o Senhor disse, impõe as mãos sobre ele e ore. Eu tinha acabado de voltar para o Senhor, eu muito tímida, fiquei da sala para o quarto, não, meu Deus, vou fazer isso não, com vergonha de chegar e fazer aquilo. Quando minha mãe saiu para comprar o remédio, só ficou eu e ele dentro de casa. Se eu não fizer, agora eu não faço mais nunca. Então eu corri, coloquei as mãos sobre ele, orei, tirei as mãos e saí bem rápido. E passou, minha mãe chegou, depois eu não soube mais de nada, só começou o culto, todo mundo na sala, o pregador disse, cadê seu Jorge? Minha mãe disse, não, ele chegou meio adoentado, está deitado. Beleza, começou o culto, tranquilo, de repente no meio do culto chega ele todo arrumado. E, seu Jorge, o senhor está bem e tal. Aí ele disse, eu cheguei assim, 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 mas quando ela colocou as mãos sobre mim, que tirou, junto com a mão dela foi febre, foi dor de cabeça, foi tudo. Minha mãe tinha chegado com remédio, ele disse, não precisa mais, e nesse que já me deu. Ela não tinha entendido o que era. Ela soube naquele momento. Naquele dia ele recebeu Jesus. O diabo estava querendo roubar a salvação dele. Ele recebeu Jesus. E ele passou a chegar cedo, abrir a porta, colocar as cadeiras e chamar os vizinhos para o culto. Um perseguidor do evangelho. Mas porque
Quando abriu-se a porta da casa para a palavra, abriu a porta para Jesus. E quando Jesus entra no barco, não tem como não haver mudança. Você que está abrindo sua porta para grupo familiar entrar na sua casa, você está levando a arca para a sua casa. Não tem como sua casa, sua família não ser abençoada. 15 dias depois, ele foi para a igreja, deu dízimo, levantou as mãos, quis para ele, todo pastor era ladrão, roubava dinheiro, tudo. Deu dízimo, levantou as mãos e 2 dias depois ele faleceu. Partiu para a glória, Satanás perdeu esse. Aleluias, aleluias. Eu vou terminar com essa passagem aqui. Mateus 25, por favor. Você precisa estar ligado com Jesus, sua família muda. Mateus 25, verso 14 em diante, vai falar da parábola dos talentos. Um senhor que ele entrega um talento 5 talentos a um trabalhador, 2 talentos a outro e 1 a outro. Cada um segundo sua capacidade. E ele disse, eu vou viajar, quando eu voltar, eu quero esse talento multiplicado. Em outras palavras, parafraseando. Aí o verso 16 diz assim, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente. Diga assim comigo, imediatamente. A negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que isso quer dizer? O que saiu imediatamente, multiplicou. Deu frutos. Porque o segredo está na rapidez, a gente pegar a palavra e obedecer. É para você estar aí na sua cadeira, dizendo, eu quero chegar em casa. Estou agoniado para ir para casa agora, porque eu quero abrir aquele quarto e quero lançar palavras de vida na minha casa, trocar toda a palavra de maldição que foi dita, as brigas que tiveram aqui dentro, as bebedeiras, as prostituições que eu fiz aqui nesse lugar. Eu vou limpar nessa noite a minha casa. Você vai abrir como tem naquele filme, Quarto de Guerra, abrir sua casa profeticamente às portas e dizer, Satanás, aqui nunca mais. Em nome de Jesus. Nesse quarto reina o Senhor. Nessa casa reina o Senhor. Na minha cozinha reina o Senhor. Senhor, eu não te dou uma parte da minha vida, eu te dou minha vida. Eu não te dou uma parte da minha casa. Na minha casa há um altar para o Senhor. O Senhor é que manda nessa casa. Eu não quero mais o governo da minha vida. Eu não quero mais me pastorear. Eu deixo você ser o meu pastor. Eu deixo você, Senhor, ser o dono da minha vida. Porque às vezes a gente diz Senhor, Senhor, e Ele não tem sido nosso Senhor. Ele não tem sido nosso Senhor. Não tem sido o Senhor da nossa casa. A gente não tem submetido nossas coisas a Ele. A gente não tem desenvolvido uma íntima relação com o Espírito Santo, que está aqui na terra para isso. Aleluias! Fé é para agora. Então que você esteja aí no seu lugar, agoniado para chegar em casa e fazer a limpeza com a sua boca. Desligar a sua televisão, levantar um louvor e as suas mãos santas e tirar daqui de dentro a exaltação ao Rei dos Reis, ao Senhor do Senhor, dizer basta doença, basta falta, basta escassez, basta desarmonia, basta traumas. Eu enterro nessa noite todo trauma, toda palavra negativa que foi dita contra mim desde a infância. Que isso tem me carregado durante a vida. Eu digo, basta hoje. Quem manda na minha vida agora sou eu. Num certo sentido. Porque o Senhor deu para a gente dominar. Mas a gente tem sido dominado por traumas ainda. A gente tem sido dominado pelas circunstâncias. O dia que diz, ei, vai ser assim que você vai se comportar hoje. Você vai se acordar triste e é assim que você vai ficar. Porque você está vendo que está faltando e assim triste você vai ficar. Mas se você começa a romper em fé e dizer obrigado Senhor, porque o Senhor me deu uma vida e não foi uma vida comum, não foi uma vida ordinária, mas foi uma vida abundante. Aleluias! Aleluias! Então o segredo está em agir imediatamente. O que recebeu 2, do mesmo modo ele fez, agir imediatamente.
E uma vez eu fui multiplicar, fui ver, converter esses talentos. 5 talentos multiplicados aqui dava 180 milhões. Não foi fácil ele bater nas portas e multiplicar. Cheguei ali na esquina, já multipliquei 5 não. O caba ralou para multiplicar. Mas o segredo foi, eu vou correr, porque eu preciso ganhar tempo. Então esse deve ser o seu pensamento. Vou correr que eu vou ganhar tempo. Acabou o império de Satanás na minha casa. Acabou Satanás trazer o meu marido bêbado na porta. Acabou. Meu marido está com prostitutas. Acabou os meus filhos saírem para as festas, não sei nem com quem eles estão. Se envolvendo com roubo, se envolvendo com prostituição, com drogas. Acabou. E você começa a declarar, filho bendito do Senhor, cheio do Espírito Santo, crescendo em sabedoria, estatura e graça, cheio da inteligência de Cristo, da sabedoria de Cristo completamente, cheio do amor, dessa graça, fluindo através dele. Faça a diferença na sua casa que Maria se posicionou, independente se José ia aceitá-lo ou não, se a sociedade ia aceitá-lo ou não, Deus estava fazendo. Mas aquele que começou a pensar, eita, será que eu vou conseguir? E quando chegar, será que esse homem vai mudar mesmo? Não tem jeito mais não desse homem mudar. E vem aquela inspiração para você correr na igreja, para você semear uma oferta que você nunca semeou, e você diz, será que é Deus mesmo? Mas e se eu der e faltar para mim? Pronto, já perdeu o fruto. Que o Senhor manda correr. E você diz, mas e se as pessoas verem eu fazendo isso? Há um novo de Deus, até uma forma de você adorar a Deus, há um novo disponível para nós. Deus tratou isso comigo esses dias, até a forma de adorar. Amém? Isso mesmo, a bandinha foi guiada, pode vir. Eles vão vir para cá? Eles vão por trás, é? O povo aqui é chique demais, não? Vamos ficar de pé? Você está pronto para ligar as turbinas e começar a arrancar o que foi plantado de errado na sua casa, na sua vida, que você diz, eu não sei fazer isso, não, isso não é para mim, desafios vêm para suas mãos e você diz, eu não consigo, você não se permite sair da zona de conforto, para com isso hoje. Você não entra numa equipe na igreja que você diz, não, eu não tenho roupa, não dá certo para mim, eu não sei fazer. Não, não há impossíveis para Deus. Enquanto pessoas dizem, Deus vem falando comigo, eu disse, até quando Deus vai precisar falar com você? O diabo está cirandando na tua vida e você não toma uma postura. Não, mas agora eu não vou fazer o rema. Vou te dizer, acho que é dinheiro. Arrumando as desculpas. Eu disse, para com isso. Deixa Deus se manifestar na tua vida. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Ele quer revelar coisas que você nem sabe. É porque a gente quer fazer um modelo que a gente já conhece, que a gente já tem experiência, que a gente não quer sair da zona de conforto. Conforto já está dizendo é bom. A gente quer ficar aqui nessa zona de conforto. Mas quando o Senhor tira o nosso tapete para nos ensinar o novo, a gente precisa aproveitar esse novo. A gente precisa se alegrar com esse novo. A gente precisa buscar de Deus as direções para esse novo. Há uma nova forma de você se comportar em casa. Há uma nova forma de você abrir a sua boca. Há uma nova forma de você adorar o Senhor. Há uma nova forma de você tratar os seus familiares. Há uma nova forma de você orar por eles. Há uma nova forma de você cuidar das pessoas. Se você não estava cuidando, não estava nem orando, hoje é o dia de mudar. Há uma nova forma de Deus para você. E tudo parecia bagunçado, você chegou aqui triste, coloca essas cargas, coloca esses pesos. Senhor, eu estou cansado, eu trabalho e não vejo resultados. Eu estou ocupado, mas não sou produtivo.
É hoje o dia da mudança. Não haverá impossíveis para Deus. E vai começar com a sua boca. Arranca o que você plantou de errado e passa a colocar uma nova videira. Eis que faço novas todas as coisas. Um plantio novo, uma mudança de estação, uma mudança de rota para a sua casa, para as suas finanças, para os seus negócios, para a sua família, para os seus projetos, para os seus sonhos. A casa nova, o carro novo, os móveis novos, as roupas novas, um novo curso, aleluia, um novo emprego. Se esse emprego tem te consumido, seu tempo com a família, seu tempo com o Senhor, eu declaro um novo emprego. Eu conheci o testemunho de uns alunos meus lá em Jundiaí, São Paulo, que ia começar o Rema e ela ficou desempregada. E ela disse, mas eu não vou ficar fora do Rema. Pegou a sua rescisão e disse, eu quero pagar o ano todo. Poderia dizer, eu vou pagar minhas contas porque eu não sei se eu vou arrumar outro emprego. Mas ela disse, eu vou pagar o ano todo para eu garantir meu Rema desse ano. Ano que vem Deus proverá. O que aconteceu o ano que vem, que foi o outro ano, segundo ano, o marido ficou desempregado. Aí disse, meu Deus, parece que a gente age em fé e não funciona. Mas eu vou te dizer, foi quando Deus saltou uma frase no meu coração e disse, começou desempregado e eles terminaram empresários. Porque quando aquele homem ficou desempregado, diante de uma matéria que eles ouviram sobre vida de prosperidade, ali morreu um empregado e nasceu um empresário. Quando você fica desempregado, não acabou as coisas não. Pode estar morrendo um empregado e nascendo um empresário. Então eles começaram e montaram uma empresa de distribuidora de águas. Hoje são empresários em Jundiaí. O diabo pensou que iria envergonhá-los. E Deus vem dizendo, filho, esse não é o fim, é só o começo do novo, é só o começo do novo. Vai trilhar o empreendedorismo, vai se levantar empreendedores nesse lugar. Que você, ao invés de ser um empregado, vai doar muitos empregos. Você vai ser um centro de distribuição para doar empregos, para dar oportunidade a pessoas, a irmãos em Cristo. Essa história da gente dizer, ai meu Deus, eu quero ir para o Rema e vou conseguir um mantenedor. Não, eu vou para o Rema, vou ter dinheiro para mim, vou pagar o de alguém. Deus quer chamar o seu povo para um novo nível. Não é daqueles, ai meu Deus, levanta alguém para dar para mim. Não, Pai, obrigado que eu sou uma fonte de distribuição. Eu tenho para dar. Aleluia, vamos louvar ao Senhor. Aleluias. Você vai arrancar, se arrepender agora de uma vida devassa, de uma vida profana, até de negligências. Talvez você diz, não tive uma vida assim, mas negligências. O Senhor mandou você fazer coisas que você não fez. O Senhor já falou com você e você simplesmente estava esperando o quê para fazer? Fecha teus olhos agora e começa a orar. Começa a se arrepender diante de Deus. E logo em seguida começa a glorificá-lo pelo novo. Que agora você se posiciona. Você toma a autoridade que você já tem. O domínio da sua vida, da sua casa. Que Satanás se andou na sua casa só até hoje. Nos seus negócios só até hoje. Nas suas finanças só até hoje. Comece a abençoar seus funcionários. Comece a abençoar o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais. Os seus colegas de trabalho talvez tenham lhe perseguido. Talvez circunstâncias tenham se levantado. Você não tem conseguido bater suas metas. Começa agora a falar o que você quer. O que é que você quer? Vou bater a meta antes de terminar o mês. Os funcionários que estão dando trabalho não vão dar mais. Eu oro por eles, eu os abençoo. Vão trabalhar com lealdade, com fidelidade, com afinco. Começa a falar o que você quer. Como tem sido o seu marido e como você quer que ele esteja. Como tem sido a sua esposa e como você quer que eles estejam. Como tem sido os seus filhos e como eles irão ficar agora com a palavra que sai da sua boca. Qual é o desejo mais íntimo que tem no seu coração e ainda não se manifestou?
Tira do seu coração e libera pela sua boca. Eu vou rodar esse país pregando a palavra. Começa a falar. Quando a palavra sai da minha boca, ela sai como fogo consumidor. E pessoas são avivadas pelo teu espírito. Começa a falar o que você quer que seja. Oh, aleluias. Projetos familiares. Se você precisar sair do seu lugar e pedir perdão a alguém aqui nesse lugar. Estamos em casa. Estamos em família. Peça perdão e deixe esse rio fluido. Oh, aleluias.